A operação ocorre, de facto põe, como se dizia naquela altura em termos militares, a Frelimo em desequilíbrio, não é? Porque há muito debate sobre o discurso vitorioso da Frelimo, dizia que a operação falhou, não nos fez mal nenhum. Do lado do Kaluza dizia-se que a operação arrasou o inimigo, etc. Mas é importante reconhecer que, de facto, a Frelimo foi duramente atingida, mas que atrás disso havia uma incompreensão, penso eu, do Kaluza, do tipo de guerra em que se estava em presença. When Arriaga was appointed commander-in-chief in Mozambique, he wanted to change the campaign into a more American-style operation. He himself had been military attaché in Washington and had learnt a great deal about the way America was fighting the war in Vietnam, and he believed that helicopter-borne assaults on guerrilla strongholds and guerrilla positions was the right way to fight this war. And that, of course, is what he achieved during the Operation No Godio. But this, of course, is a very expensive way of fighting a war, to move whole armies around by helicopter. And Portugal did not have the resources to maintain a war on that scale. O No Godio é, para mim, apenas o pico de uma campanha. Mudou-se um pouco a filosofia. E a filosofia que ficou clara foi: vamos fazer com que o inimigo não tenha descanso. Portanto, um esforço constante e prolongado no tempo sobre a área do teatro de operações iria certamente criar dificuldades e facilitar a desarticulação organizacional do inimigo. Simplesmente, isso eu creio que era uma filosofia que estava além das capacidades do país de produzir poder, homens, poder aéreo e viaturas para garantir um esforço durante tanto tempo. Temos que nos recordar que estávamos numa guerra de guerrilha e nós estávamos a fazer contra-guerrilha. E, portanto, algumas das minhas críticas ao conceito de operação é que a operação, digamos, toda ela tem um estilo demasiadamente convencional para os objetivos que foram propostos e que foram aceitos pelo general Kaluza de Arriaga. E, dada a extensa preparação que a Operação No Godio exigiu, uma concentração de material e de pessoal em Moeda, em Angololo, eventualmente em Sagal e Aca, essa longa preparação, na minha opinião, eliminou o fator surpresa, ou prejudicou o fator surpresa. Eu acho que a Operação No Godio teve, para todos aqueles que viviam no Planalto de Moeda, como companhias de quadrícula, teve a grande vantagem de poderem respirar, pelo menos durante o tempo em que eu lá estive e que a conheço, e que conheço os resultados. Acho que se passou de uma situação de aperto constante por parte do inimigo, de limitação de movimentos, para uma situação diversa. Pareceu-me que foi possível, em termos organizativos, em termos logísticos, pôr de pé e desencadear e executar uma operação vasta daquela natureza, tendo em conta que as acessibilidades estavam difíceis, tudo isso. Enfim, penso que correspondeu à capacidade logística do exército português da época. De uma forma muito clara e correndo o risco até de ser um pouco simplista, eu acho que a Operação No Godio foi um erro estratégico e foi uma derrota para Portugal, não é? E que marcou claramente dois períodos, portanto a transição para a última fase da guerra, em que se tornou claro que não era possível uma solução militar. Houve balanços que eu comecei por fazer logo na altura em que lá estava, em que eu comecei a ver acumularem-se uma série de mortos. Na zona de Moeda,
que nos foi atribuída e onde nós fizemos umas tendas e que habitámos até começar a operação propriamente dita, e de onde partimos para a operação, era muito perto de nós a casa mortuária. E nós começámos a ver que no período em que se estava a fazer o tal retângulo, que começaram logo a haver baixas nas nossas forças. Portanto, não só de elementos indígenas, mas também de elementos nossos. E depois, quando começamos a aproximar-nos do dia da partida para a operação, nesse tal perímetro começaram a haver minas e mais viaturas a arrebentarem e o movimento de helicópteros, etc. E, portanto, o volume de baixas foi crescendo. O aumento de baixas que houve durante esse período foi enorme. E foi enorme não é porque houvesse mais mortos ou mais feridos, é porque, havendo muito mais gente no terreno, passou a haver uma questão de probabilidades mais baixas. E isso abana, digamos assim, a capacidade de estar das pessoas, quer as que vão, quer mesmo as que dirigem o sistema. Sob o aspecto político, sob o aspecto de eficiência, na verdade, sob as forças adversárias, eu considero que foi uma operação de resultados plenos. So this was an important propaganda coup for the Portuguese. They were able to demonstrate that they fully controlled the whole of the province of Mozambique. On the other hand, it clearly had no long-term military effect, because Frelimo was able to shift its operations to the Tet area, and Caetano gave orders to Arriaga to end the operation simply because it was becoming too expensive to sustain into another campaigning season. Em 1973, o general Cousa de Arriaga é substituído no comando militar de Moçambique. A guerra continuaria ainda até abril de 74.